Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Um abraço aí, pessoal que nos assiste na região metropolitana de Porto Alegre, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha e lá no litoral, grande audiência em Capão da Canoa. Aliás, o pessoal de Capão da Canoa acho que não faz outra coisa que não ver televisão, né? Principalmente a vocês aí, grandes amigos meus, ex-jornalistas que estão aposentados, pessoal que trabalha na área pública e que prestigiam o programa. Então, um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Nardon Inácio, auditores e consultores, há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E Celulose Rio Grandense, há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Também a Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Sem areia, nós não podemos construir absolutamente nada, né? Jacotê, prazer em tê-lo aqui essa semana. Muito obrigado. Semana de frio, chuva, enfim, né? Primavera está instável, né? Exatamente, aliás. Não se teve inverno. É verdade. Parece que alguns traços de inverno estão se projetando agora na primavera. Exatamente. Bom, nós estamos aqui hoje, o convidado especial, trazido pelo Jacotê, o cirurgião plástico, o Dr. Vinícius Silva de Lima. Dr. Vinícius, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eu já conheci o Dr. Vinícius pela fama dele, né? O maior cirurgião plástico deste país, né? Que muito nos honra e orgulha, certeza, né? E o Dr. Vinícius é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da American Society of Plastic Surgeons, e chefe residente da cirurgia plástica do Hospital Nossa Senhora da Conceição e preceptor de residência médica de cirurgia plástica da PUC. Não é pouca coisa, né, Tchê? É muita coisa. É altamente qualificado. É verdade. Um cirurgião plástico que está honrando a profissão. Aliás, eu trabalhei muito tempo na área médica. Eu criei, por exemplo, a Associação de Assessoria de Imprensa da AMRIGS, lá no tempo do Dr. Harry Greff, presidente da RIGS. A RIGS ficava lá na Salgado Filho, lá, nunca esqueço, quinto andar ali naquele edifício, tinha um cinema embaixo. Não sei qual era o nome do cinema, era um cinema ali embaixo e em quinto andar era a AMRIGS. E a ANRIGS, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, sempre propugnou exatamente pela qualificação dos profissionais. E está aqui o resultado, né? Quer dizer, nós temos hoje uma medicina que é invejada em todo o Brasil pela qualificação dos profissionais. Doutor, parabéns, então. E a pergunta que cabe no início da nossa entrevista é a seguinte, porque, na verdade, a cirurgia plástica, ela tem funções extremamente importantes para o ser humano, mas, sobretudo, para a autoestima das pessoas, né? Até que ponto a cirurgia plástica ajuda na vida das pessoas, de um modo geral? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse honroso convite para estar aqui junto com vocês, diante desse público tão seleto que acompanha o programa de vocês. De uma forma genérica, o papel da cirurgia plástica é exatamente esse. Ajudar as pessoas a se sentirem melhor, ajudar a elevar a autoestima das pessoas. Poucas coisas mexem tanto com a vida das pessoas, todos os aspectos, quanto a autoestima. Uma autoestima elevada faz com que as pessoas se relacionem melhor, tanto no aspecto profissional, quanto pessoal, quanto sentimental. Aquela história que todos nós sabemos, para os outros gostarem da gente, a gente tem que se gostar antes. Então, justamente nesse ponto reside a importância da cirurgia plástica. Procurar, dentro das limitações que a medicina nos impõe, fazer com que as pessoas se sintam melhor consigo mesmo, com o seu corpo, não só no aspecto estético, muitas vezes no aspecto funcional também. Então, esse é o papel primordial da cirurgia plástica. Com certeza. Aí, Doutor Vinícius, como se faz a separação entre a cirurgia plástica estética e a cirurgia plástica reparadora, né? Considerando que existe uma distinção, né? Eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores. Na verdade, na maioria dos casos, essa distinção é só teórica. Em quase todos os casos que o cirurgião plástico atende, existem aspectos estéticos e existem aspectos reparadores. Por exemplo, quando se faz uma cirurgia plástica de nariz, normalmente a pessoa busca mudar o seu aspecto estético, mas com muita frequência, provavelmente na maioria dos casos, existe um aspecto funcional envolvido, alguma dificuldade respiratória, coisa do gênero. E assim na maioria dos casos. Por exemplo, uma menina saindo da adolescência, entrando na fase adulta, que tem muito pouco seio.
Que é uma coisa muito comum hoje em dia. Muito comum, muito comum. É sabido que o seio exerce um papel importante na questão do feminino, da mulher, dela se sentir feminina. Então, quando se faz uma cirurgia que se resolve essa questão, é muito difícil tu dizer que isso é somente estético, porque essa modificação vai trazer resultados muito grandes no aspecto psíquico, o aspecto comportamental, o aspecto de relacionamento. Muda a vida da pessoa, né? Muda a vida da pessoa, exatamente Doutor, isso. uma das coisas que me chama a atenção, assim, ó, eu tenho acompanhado muito essas reportagens, eu leio muito e tal, e me chama a atenção que muitas mulheres, por causa do câncer de mama, acabam sendo mutiladas, elas acabam perdendo uma mama, enfim, tem que tirar a mama e tal. Ela pode reconstituir a mama? Claro que isso depende de cada caso, mas na maioria dos casos, sim. Em quase todos os casos existe alguma solução para se reconstruir essa mama. Isso tem que ser estudado caso a caso, mas o normal é que se tenha uma solução para isso. Agora, evidentemente, que, claro, e esses casos, eu vi, essa reportagem, ela estabelecia até um parâmetro em relação a outros países. Isso aí depende da mulher se, digamos assim, providenciar e fazer os exames necessários. Isso aí é uma campanha que a própria Associação Médica tem feito, né, para elas fazerem a prevenção, né, para evitar, porque isso se evita, tirar o seio, na medida em que ela faz um projeto de prevenção. Exatamente. Como em todos os tipos de câncer, quanto mais precoce for a detecção, maior a chance de cura. Né? Então, sem necessidade de tirar a mama. Muitas vezes, sim. Exatamente. Isso também depende do tipo de câncer. Existem muitos tipos histológicos. São muito mais agressivos, outros não. Exatamente. De qualquer maneira, a regra continua valendo. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser a resolução e provavelmente menor vai ser a mutilação que ela eventualmente possa sofrer. Doutor, eu me lembro assim que muitos cirurgiões plásticos no Brasil, no começo lá, eu não sei como é que está esse caso, isso que eu quero lhe perguntar, eles iam para o exterior para se aperfeiçoar, o senhor certamente foi também, né? Mas o Brasil hoje, qual é a importância do Brasil assim no mercado global da cirurgia plástica no mundo? Porque eu acho que nós evoluímos tanto, os médicos foram se formar, como o senhor, trazem esse conhecimento, internalizam esse conhecimento aqui, difundem esse conhecimento. Eu acho que nós estamos bem situados em termos mundiais, não? Sem dúvida. O Brasil é considerado, junto com os Estados Unidos, os maiores polos de cirurgia plástica a nível mundial. Evidentemente que sempre existe intercâmbio, a gente procura... Troca de conhecimentos, isso é importante, né? Então, no mundo inteiro existem grandes profissionais, mas em termos de país, Brasil e Estados Unidos são os maiores destaques a nível mundial. A gente recebe pessoas em formação, residentes, mesmo pós-residência, de várias partes do mundo para fazerem especialização, pós-graduação nos nossos serviços. Doutor Vinícius, uma questão que se discute hoje, até porque eu sou advogado na área jurídica, é a questão do resultado na cirurgia plástica, né? Porque uma parte da jurisprudência considera que o cirurgião plástico, né, ele dá uma expectativa de resultado. Eu particularmente entendo que não, quer dizer, que existe uma limitação do cirurgião plástico como todos os outros cirurgiões, né? Mas o que o senhor entende, o que o senhor pode falar sobre o resultado na cirurgia plástica em relação ao paciente? Aquela expectativa, aquela garantia que o médico paciente pode dar para o paciente. Na verdade, a cirurgia plástica é uma especialidade médica. Na medicina não existe garantia de resultado, nunca. Nenhuma especialidade médica, nenhum médico pode garantir que as coisas vão sair exatamente como se planeja, porque a medicina lida com o imponderável, com coisas que não se pode prever. É impossível que se possa antever, antes de uma cirurgia, todas as coisas que eventualmente possam vir a acontecer. Então, a questão do resultado, evidentemente, tem que ser esclarecida antes da cirurgia, antes do paciente se submeter ao procedimento.
porque não existe garantia de resultado em nenhuma especialidade médica e aí se inclui a cirurgia plástica. Agora, na verdade, é o seguinte, a gente entende isso, que a medicina, afinal de contas, ela tem suas limitações. A limitação não é só da questão do ser humano, da qualificação do médico, mas na questão tecnológica, da questão da científica e tal, né? Mas, assim, ó, é claro que quando a pessoa, uma mulher, por exemplo, eu não digo mulher, mas hoje os homens fazem isso muito também, é evidente. Mas quando a pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, ela carrega dentro de si uma expectativa. Nós vivemos de expectativas. Como é que se trabalha essa questão de expectativa em relação ao resultado da cirurgia? Porque, digamos, fazer uma cirurgia com os senhores, olha, doutor, eu quero ficar assim, assim, assim. De repente, no fundo, aquilo não atendeu a minha expectativa. Como é que fica essa relação? Perfeito. Isso é uma leitura que a gente tem que conseguir fazer antes, por isso que as consultas pré-operatórias são tão importantes. A gente tem que tentar ver qual é a expectativa do paciente e ver se existe chance de se conseguir chegar próximo do que o paciente imagina. Porque o que vai se conseguir é uma mistura do que o paciente tem em termos físicos com o que a cirurgia plástica pode proporcionar. Se existem características, digamos assim, o paciente tem determinadas características e ele quer chegar a uma outra característica. Ele quer ficar parecido com um ator de televisão, por exemplo. Na maioria das vezes isso não é possível, porque ele tem as características próprias dele, as características que ele nasceu e que a medicina não consegue mudar. Então, o objetivo das consultas pré-operatórias, entre outros, é esse, de estabelecer aonde que se pode chegar e que o paciente tenha isso claro. Estava pensando em fazer uma cirurgia plástica para aí ficar igual ao Brad Pitt, mas eu acho que não vai dar, né, tia? Acho que não. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho importante esse esclarecimento porque traz conteúdo, traz informação, e sobretudo para você, mulher, sobretudo as mulheres, né? Ter esses cuidados aí e ter essa questão, essa preocupação com a prevenção para depois não ter esses problemas aí mais sérios. Claro que a cirurgia plástica é importante de todo modo, né? E parabéns pelo nível da nossa cirurgia plástica aqui no Rio Grande do Sul, que nos deixa muito felizes, porque nós somos, assim, aqui no estado, nós temos muita qualificação em várias áreas e a médica é uma das mais importantes. Um grande abraço, obrigado, doutor. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos.